A paz do Senhor. Começa agora mais uma videoaula do módulo de escatologia pelo Instituto Teológico Bethesda da turma de terça-feira. Meus irmãos, conforme a última aula presencial do nosso módulo de escatologia, que é a doutrina dos últimos dias ou estudo dos últimos dias, nós vimos sobre corpo, alma e espírito. O corpo necessita da alma e o espírito é o que nos aproxima de Deus. A alma fica concentrada nas nossas emoções. Porém, no dia do arrebatamento, no dia em que subirmos ao céu de glória, tanto o espírito quanto a alma subirá. Não tem como o espírito subir e a alma descer para o inferno. Não tem como. Não tem como também a alma subir para o céu e o espírito ser condenado. Também não tem como. Nós temos alma e espírito e os dois estão ligados. A alma trata das partes emocionais do corpo e o espírito trata das coisas espirituais com Deus. Vimos também sobre a grande tribulação. Há doutrinas que a igreja diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Outras doutrinas dizem que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. E outras dizem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas nós veremos agora na página de número 30 os sinais do fim do tempo. Independente dos sinais de Mateus serem ou não indicadores do arrebatamento, temos outros sinais nas Escrituras que apontam para o fim dos dias. Muito mais que identificar a proximidade da volta de Jesus é revelar os aspectos sociais, morais e religiosos que aconteceriam justamente no tempo em que o Senhor voltaria para buscar a sua igreja. Então nós vamos ver agora alguns sinais da volta de Cristo. A apostasia. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão na fé. O que é apostasia? Apostasia é nada mais do que o esfriamento da fé. É aquele esfriamento da nossa fé, aquela vontade que nós temos de servir a Deus com toda ousadia, com todo amor. Esse é o esfriamento. Então, um dos sinais da volta de Cristo, que Paulo está dizendo, que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, é que naqueles dias muitas pessoas apostatariam na fé. Ou seja, muitas pessoas perderiam a sua fé. Muitas pessoas não ligariam para a sua fé. Da mesma forma, é perigoso quando uma pessoa ela está na igreja, está participando da comunhão com Cristo, mas está com apostasia no coração. Já não acredita mais, já não tem mais fé, já não adora o Senhor com a verdade, em espírito e em verdade, e essas pessoas estão correndo risco. Estão correndo risco por quê? Porque a fé é o nosso combustível. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E a fé é a base para crermos no Senhor Jesus. Porque nós sabemos, os irmãos já tiveram aula sobre isso, nós temos fé natural e fé dom. Então, tanto as duas fé nós necessitamos de ter para a operação de milagres, sendo que não são todos que têm a fé, dom, fé para a operação de milagres, mas principalmente nós temos que ter a fé natural, que é aquela que nós cremos no Senhor Jesus. Aquela fé fruto do Espírito Santo para crermos no arrebatamento, para crermos na palavra de Deus. De certa forma, os irmãos já sabem que nós somos a noiva do Cordeiro. Cristo virá buscar uma igreja remida, lavada no seu sangue. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre na cruz do Calvário para que nós viéssemos ter contato direto com ele. Para que ele viesse ter contato direto com a sua noiva. Então nós estamos esperando a volta de Cristo, porém nós temos que ter cuidado para a apostasia não entrar no nosso coração, para a apostasia não reinar no nosso ser. Nós temos que ter este cuidado. Página 32. A generalização de diversos doutrinários. Por obedecerem a espíritos enganadores e espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que cauterizam a própria consciência. O que nós mais vemos é uma série de doutrinas. E isso Paulo já alertava, isso Paulo já dizia,
que naqueles dias virão falsos profetas e enganariam a muitos e não seriam a poucos. Isso são doutrinas inventadas do homem. São doutrinas criadas pela emoção do homem, não inspirada em Deus, porque nós cremos na verdadeira doutrina. Qual é a verdadeira doutrina? É a sã palavra de Deus. É a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina que Jesus nos ensinou. É a doutrina, a essência dos ensinamentos de Cristo. A essência, o vigor, o amor que Jesus tinha, é esse amor, vigor e essência que nós temos que ter pela obra. Degradação moral generalizada. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreversíveis, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Isso se encontra em 2 a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. A palavra está dizendo que naqueles dias muitas pessoas seriam amigos dos prazeres, seriam amigos das suas vontades, pessoas egoístas, avarentos, arrogantes, pessoas desobedientes, ingratos. Irmão, você quer ver, você descobrir o caráter de alguém, é ver se a pessoa é grata ou ingrata. Se a pessoa for ingrata, você já descobre o caráter que ela tem. Se ela for grata, você descobre também o caráter que ela tem. Pessoas implacáveis, aquela pessoa que não tem um freio na língua, que amaldiçoa, que deixa a pessoa com raiva. Pessoas implacáveis que fazem para ver o mal da pessoa, caluniadores, sem domínio de si, não consegue dominar o próprio eu. Inimigos do bem, aquela pessoa que não gosta do bem, que prefere o mal, pessoas que preferem a traição do que o bem, traidores, atrevidos, e aquelas pessoas que não levam desaforo para casa. E quando nós morremos para o mundo e nascemos, revivemos para Cristo, nós vimos tudo isso em soteriologia, a adoção, regeneração, arrependimento, tudo isso nós vimos. Quando nós nos arrependemos, Cristo nos adota, Deus nos adota novamente. E a partir desse momento nós passamos a ser coerdeiros juntos com Cristo. Porque a nossa predestinação era a morte sem salvação. Mas devido ao sacrifício de Jesus, Ele ofereceu a sua graça e por causa disso, hoje nós somos pecadores libertos. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Então, nós temos que ter a certeza de que todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. E nós estamos esperando, enquanto a igreja não é arrebatada, nós estamos esperando pela volta de Cristo, tendo a plena convicção de que todos os ensinamentos que Jesus deixou, toda a sã doutrina que Ele nos passou, que Ele nos ensinou, nós devemos botar em vigor. Pessoas que são amigos dos prazeres e inimigos de Deus. Quando nós temos prazeres, quando nós somos amigos dos nossos prazeres, da nossa carne, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas quando nós somos inimigos da nossa carne, inimigo dos nossos prazeres, nós nos tornamos amigos de Deus. Nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que negar a si mesmo diariamente, conforme Cristo nos ensinou, para que possamos seguir a Ele todos os dias. Desenvolvimento da ciência e transporte. Temos também em Daniel um indicador muito importante sobre o tempo do fim. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Irmãos, isso é um sinal dos últimos dias. Você vê, eu estou falando com você, você está me assistindo aí, não sei se na tua casa, no teu trabalho, de repente na tua sala, no teu quarto, não sei onde você está me vendo, mas você vê o que é a ciência, a tecnologia, como se desenvolveu, como se produziu tão imensamente a tecnologia. Hoje você quer falar com alguém, quer ver alguém que mora lá nos Estados Unidos, em outro continente, você liga
pela chamada de vídeo, independente do aplicativo, você consegue ver a outra pessoa do outro lado do mundo. Isso é tecnologia, isso é o avanço da ciência, isso é o avanço de tudo isso que a palavra nos deixou como sinal dos últimos dias. Restauração de Israel. No texto de Ezequiel, vemos a profecia referente à restauração nacional, moral e espiritual de Israel. Também em Lucas, Jesus profetiza sobre a dispersão de Israel, o qual seria dominado pelos gentios. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro das cidades, retiram-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias serão de vingança, para cumprir tudo aquilo que está escrito. Conforme nós vimos na nossa aula presencial, a grande tribulação será marcada pela quebra dos 7 selos, pelo rompimento dos 7 selos, não é verdade? Quando Jesus quebra e rompe os 7 selos. Então é enviado da parte de Jesus os cavaleiros da destruição, da morte, o anticristo. Então o anticristo ele vai reinar durante 3 anos pregando boas novas. Ele vai aparecer querendo reunir todas as nações, querendo juntar todas as nações como uma boa pessoa. Só que com 3 anos, mais ou menos isso, ele vai declarar guerra contra Israel, é o que Jesus está falando. Aí nós saberemos que o fim já está próximo. Independente da teoria, independente da teologia que você acredite, ou que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, no meio, durante, ou depois da grande tribulação, independente da doutrina que você acredita nessa questão da grande tribulação, nós temos a certeza que isso tudo sobrevirá sobre a terra. Isso tudo acontecerá. E nós passaremos, para quem acredita que seremos arrebatados durante, ou para quem acredita que nós seremos arrebatados depois. Mas mesmo sendo arrebatado antes, durante ou depois, nós veremos tudo isso acontecer. Nós veremos o anticristo, nós veremos a marca da besta, nós veremos uma série de situações que marcam realmente o arrebatamento da igreja. E isso tudo está próximo. E digo mais, você que me assiste, você que está me vendo, me ouvindo nesse momento, meu irmão, minha irmã, tudo que está acontecendo no nosso país, no globo terrestre, na humanidade, não chega nem perto, não é nem uma agulhinha fininha daquilo tudo que está para acontecer quando Jesus quebrar os 7 selos, quando Jesus romper os 7 selos. Irmãos, virão coisas tenebrosas. Isso não é nada. Isso Jesus disse que é só o princípio das dores. Ainda tem muita coisa que nós viveremos. Pandemia, coronavírus, vírus disso, vírus daquilo, morte, mãe mata pai, pai mata filho, filho mata pai, o pai engravida filha, filha isso, filho aquilo. Isso não é nada perto, se comparando a tudo aquilo que vai acontecer durante a grande tribulação. Acontecerá coisas terríveis. Então nós, agora, neste momento, é momento de despertamento, é momento de estarmos em contato com Deus, é momento de nós nos apegarmos a Deus, para que nós possamos vencer, para que nós possamos subir para o céu de glória e termos a certeza e a convicção da nossa vitória, do nosso galardão, sermos galardoados com Cristo, porque com Cristo nós somos coerdeiros. Na página 34 nós vamos ver algumas teorias do arrebatamento. A teoria do arrebatamento parcial, o que seria isso? Eles acreditam que não são todos os crentes, mesmo sendo autênticos, que serão arrebatados, mas somente um grupo formado por aqueles que estão ansiosamente aguardando o seu retorno e são dignos de participar do arrebatamento. Meus irmãos, se formos parar e pensar por dignidade, nós não somos dignos. Por que, pastor, nós não somos dignos? Porque nós somos pecadores. Nós pecamos a todo momento, no olhar, no pensar, no agir, no falar, no andar, no se comportar. É da nossa natureza pecaminosa. É da nossa natureza caída. Então nós não somos dignos de ser nem chamados filhos de Deus. Mas a graça de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que Ele nos oferece a graça, nos chama de filho, de amigos,
e ainda nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E isso é a melhor parte da nossa crença, é a melhor parte da nossa fé. Nós temos também a teoria do meso, ou mid-tribulacionista. Eles acreditam, esse grupo acredita e entende, que todos os que estiverem em Cristo serão arrebatados. Sua discussão é referente ao tempo do arrebatamento, isto é, quando ele acontecerá. Para o meso-tribulacionalista, ocorrerá em meio à grande tribulação. Então, a pessoa que acredita nessa doutrina meso-tribulacionalista, ela entende que todos os que estiverem em Cristo serão arrebatados. Tá? Só que a grande questão é que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. Eles acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. Não será depois, antes, muito menos depois, será bem no meio. Então nós pegaremos o início da grande tribulação, nós veremos o anticristo, nós veremos o que ele professa, o que ele prega, tudo que ele fala, e logo no meio, antes das piores coisas sobrevirem à humanidade, né? Antes das coisas piores sobrevirem à humanidade, Cristo virá buscar a sua igreja. Nós temos também a teoria do arrebatamento pós-tribulacionalista. Eles ensinam que o arrebatamento será seguido imediatamente pela volta gloriosa de Jesus. Jesus vem, arrebata a igreja e rapidamente vai ao céu, retornando imediatamente à terra com a sua igreja arrebatada para constituir o milênio. Então, a teoria do pós-tribulacionalista, eles acreditam basicamente nisso. Estou simplificando para você poder entender melhor a videoaula não ficar tão extensa. Eles acreditam que Jesus virá arrebatar a igreja e logo em seguida Jesus sobe ao céu com a igreja e logo em seguida a igreja desce juntamente com Cristo para instituir o milênio com Cristo, para juntamente com Cristo reinarmos aqui na terra. Nós temos também a teoria, na página 44, da pré-tribulacionalista. O que é isso? Para o pré-tribulacionalista, o arrependimento será antes da grande tribulação. Torna a dizer, cada um tem uma teoria sobre o arrebatamento. Algumas pessoas acreditam que a grande tribulação, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Outros acreditam que nós seremos arrebatados durante a grande tribulação. E outros acreditam que nós seremos arrebatados depois da grande tribulação. Para mim ver se você assistiu realmente a videoaula de hoje, eu quero saber de você. Me manda pelo WhatsApp, pastor, eu acredito que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, ou, pastor, eu acredito que nós seremos arrebatados durante a grande tribulação, ou, se você preferir, pastor, eu acredito que nós seremos arrebatados depois da grande tribulação. Me manda pelo WhatsApp que eu quero saber a tua resposta. Então eles acreditam que o arrebatamento será antes da grande tribulação, trazendo os crentes em Jesus o livramento dos sofrimentos vindouros. Então eles acreditam que, passado a grande tribulação, Jesus Cristo vem, busca a igreja e livra a igreja de passar pelas outras séries de acontecimentos que virá sobre a humanidade. Então essas são algumas teorias que basicamente nós não podemos poder afirmar assim ao certo, porque cada um tem uma crença, cada um acredita de uma forma sobre o arrebatamento. Página 51, pontos sobre o arrebatamento. Glorificar a igreja. No capítulo que nós vemos, podemos observar que a igreja deve ser arrebatada antes da grande tribulação, durante ou depois. Este propósito de arrebatamento. A Bíblia apresenta a igreja como sendo a noiva de Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, perdoando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Galardoar os crentes em Jesus que já morreram. Uma das características importantes do arrebatamento é o fato de que nele estamos incluindo os crentes que já morreram, porque
a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso está lá em 1 Coríntios. Com certeza eles poderiam ser ressuscitados como os demais na grande tribulação. Porém receberão um galardão diferenciado juntamente com toda a igreja viva. Olha que interessante. Quem será arrebatado? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Através da afirmação do apóstolo Paulo, temos a certeza de que somente os que são de Cristo serão arrebatados, ou seja, a sua igreja. Ao tratar do assunto em 1 Tessalonicenses, ele diz que nós seremos arrebatados, ele diz que nós teremos a certeza da nossa salvação e que somente os salvos e lavados, remidos, que esperam em Cristo, seriam ou serão arrebatados. Momento do arrebatamento. Jesus, em sua primeira encarnação, esteve por volta de 33 anos na Terra. Na verdade, 33 anos. Sendo que apenas 3 realizando a sua obra. Após a sua morte e ressurreição, a igreja inicia uma nova perspectiva do aparecimento do Senhor para arrebatar a igreja da terra. Uma pergunta nos vem: como será esse momento? Paulo nos explica que seremos chamados por ele, porque mesmo o Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Neste momento os mortos em Cristo ressurgirão e os mortos incorruptíveis. Seguindo os mortos que ressuscitarem, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Quanto à duração deste evento, Paulo diz que será no momento de abrir e fechar de olhos. No original grego é em atomo, em hip, oftalmo. O termo atomo significa algo que não pode ser dividido, muito bem traduzido por um momento. Aqui vemos que o tempo necessário para que tudo isso se desenvolva, o arrebatamento comece, é mínimo, não há como medir, senão comparando a um piscar de olhos. Daí o motivo que deveremos estar sempre em comunhão com Cristo. Então, pelo ensinamento de Paulo, nós vamos ver que porque mesmo o Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e trombeta. Neste momento, os mortos em Cristo ressurgirão. Olha só. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso está lá em 1 Coríntios. Seguindo os mortos que ressuscitaram, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, primeiro, há uma ressurreição dos mortos, tá? Ressuscitarão incorruptíveis, e logo depois nós seremos arrebatados para estarmos com Cristo nos ares. Meus irmãos, essa foi a videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Eu estou fazendo algumas mudanças, tá? Nós estamos melhorando um pouco as videoaulas para ficar um pouco melhor, para você se sentir mais acolhido, como se fosse uma sala de aula. Muito obrigado por me receber na tua casa, e eu quero que você me envie pelo WhatsApp a questão que eu deixei aí no meio do vídeo. Se você pulou, volte e assiste toda a videoaula e descubra e me envie. Quem me enviar, preste atenção, quem me enviar essas seguintes perguntas, opiniões, a tua seguinte opinião, que eu deixei aí no início, no meio do vídeo, eu vou dar um ponto de gratificação, tá ok? Deus abençoe a tua vida, um forte abraço do Pastor Jean. Essa foi a videoaula de hoje. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Um forte abraço.